Você sabe comparar fundos de investimentos da forma correta? Muita gente comete erros básicos e hoje nós vamos falar sobre um indicador que pode ser utilizado para te ajudar nessa comparação, beleza? Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, sou Rafael Zatay, é um prazer ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre o indicador que nós utilizamos nas nossas análises para comparar fundos de investimentos e para tentar tomar a melhor decisão possível na escolha de uma boa gestão. O nome desse indicador é o P-Index, ou índice de dor. Você já ouviu falar? O índice mais conhecido eu creio que é o índice Sharpe, que nada mais é do que uma medição ali do risco-retorno de um fundo. E eu chamei aqui o nosso professor Jonas, mestre de estudos quantitativos da Carteira Z, para ajudar na compreensão desse índice e também mostrar por que é tão importante que ele seja utilizado no seu processo de tomada de decisão para escolher um bom fundo em conjunto com outros índices. Manda bala, Jonas! Olá, estamos aqui hoje para falar de um índice que a gente usa frequentemente em nossos relatórios na Carteira Z e o significado dele não ficou muito claro para muitos dos assinantes e eles nos escreveram pedindo para esclarecer, pedindo para explicar, e é isso que a gente está aqui hoje para fazer com o máximo de prazer, né? Então, esse índice chama-se o Pain Index, ou índice de dor, como a gente vai chamar daqui em diante, né? O que é o índice de dor? Então, como o que o nome já sugere, né? Sim, perder dinheiro é uma experiência dolorida. Então, o índice tenta quantificar essa experiência dolorosa, né, através de um número, de um único número, né? Quanto menor esse índice, menor é a dor, menor o valor do índice, menor é a dor, melhor para o investidor. Então, o que é, como é que é calculado basicamente o P-Index? Então, vamos mostrar aqui um gráfico. Né? Ele é calculado em função, o índice é calculado em função do drawdown. Então, essa é uma curva de drawdown para um fundo que a gente vem estudando, né, que a gente estudou para o próximo relatório, né, não importa agora qual é, e esse fundo ele tem drawdowns significativos, tá vendo? Ele tem drawdowns aqui de 25%, drawdowns de mais de 30%, durante um tempo considerável também, tá vendo? Assim, é um drawdown que levou anos até se encerrar, desde aqui até aqui, né? Sim, o que é o drawdown, né, para quem está chegando agora, o que é o drawdown? O drawdown é a queda em relação ao último máximo. Né? Então, é qualquer queda em relação ao último pico. E aí vê bem, né, que... Deixa eu voltar aqui a minha cara. Vê bem que o drawdown não em relação... Ele não mede, diz assim, a sua perda, não necessariamente uma perda, né? É uma dor, né? E essa dor pode ser assim, psicológica, na verdade. Então vamos para um exemplo prático. Imagina que você lá em 2018 investiu 100 num fundo ou num ativo, e lá para, né, início de 2020, pré-pandemia, você estava com 200, né? Seu ativo subiu 100%. E aí, quando veio a pandemia, ali em março, né, imagina que o fundo onde você estava, né, o ativo onde você estava, caiu 30%. Né, e aí você caiu para 140. Vê bem, né, isso pode ser um desses drawdowns aqui, tá vendo que caiu 30%. Não quer dizer que você perdeu dinheiro, lembra? Você investiu 100, você está com 140, mas qual é o sentimento que você tem nessa hora? Né? Você diz assim, eu devia ter tirado quando ele chegou a 200. Né? Tudo indicava, tudo estava claro que o que viria quando a pandemia, quando a OMS decretou a pandemia. Como eu não vi o que estava acontecendo, se eu tivesse investido em dólar naquela época, se eu tivesse vendido tudo e investido em dólar, ao invés dos 140, hoje eu teria 350. Né? É essa conta que você faz. E isso vem associado a um sentimento de frustração, um sentimento de dor, como o índice chama, certo? E aí o interessante é o seguinte, o dia que o ativo, o fundo, voltou a 200, né, que foi aquele pico lá no início de 2020, o interessante é o seguinte, você não vende, você continua com ele, né? Você podia dizer assim, se eu tivesse vendido quando ele chegou a 200, nessa hora você não vende, né? E ele vai
né, como foi, ele passa do 200 e vai a 220, vai a 240, e aí ele começa a cair de novo, um novo drawdown se iniciando, pode ser isso daqui, está vendo, olha só, uma grande queda, uma recuperação, e em seguida um novo drawdown. Né? Ele foi lá 220, 240, e aí ele cai de novo para 220, e você pensa, por que eu não vendi em 240? Tá? Então, isso vem associado a um sentimento de frustração, um sentimento de perda, um sentimento de dor. Então, o que é o índice? Vamos voltar aqui para a figura. Né? Como é que eu calculo esse índice? Como é que eu interpreto esse índice? O índice, então, vê bem, o índice é a área sobre a curva, tá vendo? Como se fosse um terreno bastante irregular, e você quer determinar a área desse terreno. É isso, né? Então, é a área sobre a curva. É difícil, mais difícil de calcular, porque a figura é irregular, né? É um terreno irregular, mas dá para calcular, né? Então, o índice, basicamente, é a área sobre a curva. Então, quanto menor essa área, melhor. Significa que, quanto menor essa área, significa que seus drawdowns são menores, e ou de menor duração, né? Também implica numa área menor. Imagina se, em vez desse todo esse drawdown aqui, eu tivesse metade dessa duração, tá? Então, menor intensidade, menor duração e menor frequência, né? Se eles forem menos frequentes, tudo isso vai implicar em uma área sobre a curva menor, tá? Mas a área ainda não é o índice. O que é o índice? O índice, você pega essa área e divide pela duração da observação. No caso aqui, desde 2015 até 2021, tem ali 6 anos ou coisa parecida. Você divide por 72 meses, ou divide por 6 anos, alguma coisa que permita relativizar, né? Por que relativizar? De maneira que permita que você compare períodos de tempo diferentes, porque imagina, se você estiver observando um fundo durante 10 anos e um outro fundo durante 5 anos, é claro que a área do fundo de 10 anos vai ser maior, né? Porque você observou por mais tempo, ele teve mais drawdowns. Então, de maneira a poder comparar fundos que foram observados durante tempos diferentes, porque eles existem durante tempos diferentes, você relativiza isso dividindo pelo tempo de observação, o que não é perfeito, e eu já vou explicar por quê, tá? Mas por que eu preciso relativizar, né? Bom, você já entendeu pelo tempo de duração, mas deixa eu te dar deixa eu fazer uma analogia que você vai entender. Se eu fizer uma analogia dessa área com a área de um apartamento, e você vai me dizer, né, por exemplo, um apartamento de 300 metros quadrados, você vai dizer assim, é um apartamento grande, tá? Em comparação com um apartamento talvez de 50 metros quadrados. É claro que o apartamento de 300 metros quadrados é grande, mas eu preciso relativizar isso, da mesma maneira que no índice. Por quê? Porque se eu te disser, olha, no apartamento de 300 metros quadrados moram 10 pessoas, e no apartamento de 50 metros quadrados mora uma pessoa. Então, a pessoa que mora sozinha no apartamento de 50 metros quadrados tem 50 metros quadrados só para ela, né? Ao passo que no apartamento de 300 metros quadrados dividido por 10, né, cada um tem ali 30 metros quadrados para si. Então, você tem que ter uma maneira de relativizar e dizer, não, talvez morar num apartamento de 50 metros quadrados sozinho não seja tão ruim assim, né? Não seja pequeno. Então, aqui é a mesma coisa. Por que eu relativizo? Por que eu divido pelo tempo de observação? De maneira a poder comparar fundos em tempos diferentes, né? Que existem durante tempos diferentes. Ainda que, né, tem sempre um ainda que, né? A observação, nenhum indicador é perfeito, né? Ainda que não é o ideal, tá? O ideal seria você poder comparar fundos ou ativos no mesmo intervalo de tempo. Por que no mesmo intervalo de tempo? Porque eles passaram pelas mesmas coisas, né? Então, não é justo eu comparar um fundo que tem só 1 ano de história, né, e não passou por quase nada, com outro que tem lá 20 anos de história e passou pela crise da Rússia e falência do Lehman Brothers e entendeu? É claro que ele teve muito mais frequência, muito mais drawdowns, de maior intensidade, de maior duração. Então, não é o ideal. O ideal seria eu poder comparar fundos no mesmo intervalo, na mesma janela de tempo.
né? E aí você não precisaria nem dividir pelo intervalo de tempo. E é isso que a gente faz nos relatórios da carteira Z, né? A gente compara com um benchmark, né? Ou com outros fundos no mesmo período. Então já chegamos a que é o índice. Então o índice é a área dividido pelo tempo de observação. Ele tenta quantificar num número só duração dos drawdowns, intensidade e frequência, né? Quanto menor o índice, menor é a área, melhor é o ativo. Significa que, né, ele causou menos dor, ele causou menos sofrimento devido às quedas, né? O que é um bom número, né? Não existe um bom número, né? É assim, é sempre comparativo. Você deveria comparar entre fundos de mesma natureza, né? É claro que não, né, se eu olhar um fundo de Tesouro Selic com um fundo de ações, é claro que o Tesouro Selic nem tem drawdown, né? Então, não é justo, né? O justo é comparar fundos de mesma natureza, de mesma categoria, no mesmo intervalo de tempo, de preferência. Limitações desse indicador. Tem sempre uma limitação, né? Agora que ficou claro para a gente o que é um indicador, né? É uma medida da área, é uma medida que tenta quantificar drawdowns, né, num único número. Quanto menor, melhor. Qual é a limitação do indicador? O indicador tem sempre uma limitação. Se não fosse, seria ótimo se a gente tivesse um indicador que me dissesse: o fundo é bom, o fundo não é bom, eu vou investir ou não vou investir. Né? Ele tem limitações, né? Por isso que eu tenho que procurar vários indicadores, né? Eu tento, através de vários indicadores, né, que todos eles em conjunto me deem um sentimento, me deem um raio-x do que é o fundo que eu estou analisando, né? Se ele é um fundo bom, se ele é um fundo confiável ou não. Tá? Então, qual é a limitação do índice de dor, do PE Index? É que ele não fala nada sobre os upsides. Certo? Então, né, imagina dois fundos com o mesmo PE Index, com o mesmo índice de dor, mas assim, esse fundo que a gente está vendo aqui, certo? Imagina, ele pode ter tido entre drawdowns, né, ele pode ter tido valorizações de 200%, 300%, e isso não é mostrado. Percebe o seguinte, ó, daqui do eixo igual a zero, né, da linha horizontal que passa pelo zero para cima, eu não tenho nada, ele não me fala nada dos upsides, ele só me fala dos drawdowns. Tá? Então, dois fundos que tenham o mesmo PE Index, um deles pode ter tido upsides absurdos, que tenham compensado de longe os drawdowns. Né? É claro, né, eles não compensaram a dor, a frase popular, né, no mundo do investimento, que diz o seguinte, né, uma alta de 100%, a alegria que uma alta de 100% traz não compensa a dor de uma queda de 50%. Né? Você sofre muito mais nas perdas do que nos ganhos. Então, assim, a dor teria existido, mas esse fundo pode ter compensado de longe as perdas, né? E isso não é expresso no índice. Tá? Então, para fechar aqui, recapitulando, o índice é uma medida da área, né, sobre a curva dos drawdowns. Então, ele quantifica num único número assim, a intensidade, a duração e a frequência dos drawdowns. Quanto menor, melhor. Você deveria comparar, ainda que seja possível comparar fundos em intervalos de tempos diferentes, porque você relativiza dividindo pelo tempo de duração, o ideal seria que você comparasse o mesmo intervalo de tempo, de maneira que você pudesse garantir que os ativos em comparação passaram pelas mesmas coisas juntos, certo? Que eles viveram a mesma época, as mesmas dificuldades, que provocaram foram os mesmos drivers, né, dos drawdowns. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que agora todo mundo saiba o que é, né, o PE Index ou índice de dor. Okay? Obrigado. É isso, pessoal. Agradeço. Espero que você tenha compreendido. Se restou qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo também pra gente, é só colocar aqui também, beleza? Curta e compartilhe esse vídeo com os familiares, com os amigos, inimigos, com todo mundo, pra gente disseminar a educação financeira.